Eu tenho uma dúvida sobre as mensagens. Você comentou que não manda mensagens de aquecimento. Isso sempre é uma discussão, né, nos lançamentos, porque algumas Aham. pessoas defendem que é uma oportunidade de você aumentar o nível de consciência do lead. Show. E aí queria saber se Ótima pergunta. você, enfim, já fez teste, se vocês mandavam mais mensagens antes, Aham. que muita gente saía ou não. Excelente pergunta. Todo mundo presta muita atenção nisso. Uma coisa que eu já aprendi em todos os webinars, e muita gente fala isso, vou botar mais mensagem para aumentar o meu show up. Mais mensagem significa menos show up, por incrível que pareça. Então, quanto mais mensagem, quanto mais nutrição, menos gente entra no webinar. Pior é a nossa taxa de entrada nas aulas. Então eu falo assim, gente, não fica nutrindo. Posso enviar uma isca, posso enviar um e-book, posso enviar um vídeo. As pessoas, quando entram nessa ideia de... Acho que ele desligou aqui, né? Cara, eu vou nutrir, vou mandar várias mensagens. Por incrível que pareça, as nossas taxas pioraram. Então hoje a gente não manda só é amanhã, é hoje, faltam 2 dias. A gente entrega, a gente reforça, como se fosse um enquadramento, assim. A pessoa vai entrar e tudo que ela viu na página de captura, tudo que ela viu no anúncio, ela vai ver. Galera, agora vamos começar uma parte muito técnica, tá? Vamos abrir o funil de como a gente trabalha, horário, trocar dicas. Agora eu vou abrir o Funerics, vamos ver no passo a passo, um a um. Não vai ser essa não, eu vou trocar a aba aí. Valeu, obrigado. Deixa eu... Ah, tá. Não está aqui. Eu não estou vendo a minha tela. Ah, tá. Não está aqui ainda, né? Como é que eu estendo aqui? Você consegue fazer para mim? Valeu. Seguinte, vamos abrir o funil. Então é legal todo mundo desenhar, tá? De qual é as melhores campanhas de captação, quais são os testes que nós estamos fazendo, como a gente faz página de captura, enfim, horário de mensagem, quais são as notificações. Vamos entrar em todos esses detalhes agora. É bem diferente do funil americano, né? Eu vejo algumas mentorias e até anúncios outro dia. Aprenda a fazer o webinar em 3 passos. Aí era só captação, webinar e checkout, alguma coisa assim. Então, e aí fazia ao vivo. Então, vamos começar dos erros. Eu não começo nem fazendo ao vivo. É uma maneira... Antigamente, a gente começava fazendo ao vivo e pegava essa gravação e jogava para o gravado. Muita gente fazia isso, era uma cultura do Webinar Jam, que você faz o ao vivo e depois joga com o chat replicado, tem algumas cabecinhas aí balançando, todo mundo já pegou essa fase. O que a gente viu? Quando a gente começava a fazer um ao vivo e jogava para o gravado, muitas pessoas percebiam que era gravado. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma live que pareça e que entregue a qualidade de um ao vivo mesmo, com chat, com interação, com passo a passo, com efeito manada. Então, a gente interage com o chat, a gente conversa, a gente tira dúvida, parece que a gente está ali, de fato, ao vivo. Quando a gente faz gravado, e quando a gente faz ao vivo e joga para o gravado, a gente não consegue uma taxa de conversão que a gente tem quando a gente já grava nessa metodologia, tá? Então, galera, começaram aí? Agora sim. Foi? Tá indo por lá? Foi? Bom demais. Então, seguinte, vamos lá. Eu vou fazer por aqui. Vou fazer... Como é que tá aí? Simbora. Vou fazer do Zoom aqui bem interativo. Vamos mexer no funil, vamos ver etapa por etapa, tá? De como a gente passa. Calma aí. Foi. Galera, é o seguinte, vou passar por todas as etapas, tá? E todos os detalhes aqui do que a gente faz. Então é bastante coisa, mas eu vou trazer a parte prática e vou sugerir os testes aqui, que são interessantes de vocês testarem, para qual público funciona. Hoje, a nossa principal maneira de captação é essa aqui. Anúncio, Instagram e YouTube. O que eu tenho para contar para vocês de bastidores aqui sobre essas 3 maneiras de captar? Nicho de renda extra, nicho de transição de carreira. Melhor resultados vão ser Facebook e Instagram.
Nicho de renda extra, por exemplo, nicho de mercado financeiro, day trade, criptomoeda, roda bem no YouTube. Nicho de viagem, os melhores webinars rodam no YouTube. Deixa eu ver se mais algum. Viagem, assim, cara, tem webinar que a gente só roda campanha de captação no YouTube e tira Instagram e Facebook, porque os leads do YouTube a gente viu que são muito mais qualificados e convertem muito mais. Então a gente excluiu completamente os outros que davam muito trabalho, pegavam grande parte do budget e não convertiam tanto. Tá? Então a gente pode fazer isso. De regra, de via de fato ali mesmo, para facilitar, a gente pode considerar, tem muita água aqui, né? A gente pode considerar os Facebook e Instagram, os pontos principais da estratégia. Do Facebook e Instagram, a gente agora criamos novos testes, tá? Já trouxe aqui para atualizar vocês. Tem o Lead Ads, né, que é o formulário de captação do próprio Facebook. Vocês conhecem? Sabe aquele que você já clica lá e já está preenchido e tudo mais. Como foi o nosso resultado com essa parte de captação? A gente fez uma captação muito mais rápida, com um lead muito mais barato, mas muito desqualificado. Assim, não muito desqualificado, mas desqualificado. A gente teve mais dificuldade para vender, de segmentar, qualificar. A gente tentou aqui, e assim, esse é um teste recente, então a gente está tentando ainda, mas o nosso criativo ele é muito específico. Público frio, fundo de funil. Então, a gente estava falando, engenheiro, quer trabalhar para a justiça sem prestar concurso público, nutricionista, médico, engenheiro. Cara, e aí as pessoas vinham essas pessoas bem qualificadas, mas elas estavam perdidas sobre a oportunidade. Então, a gente percebeu que passar pela página é importante ainda. Eu queria testar essa parte. Será que eu preciso levar para a página de captura? Será que eu não preciso? Tá? Então, assim, a captação ela foi muito mais rápida, de entrar muito lead, e também ter um lead muito barato. Então, a gente ainda segue... assim, no início, quando a gente estava com pouca escala, estava dando bom. Depois que a gente começou a escalar, aí ficou bem complicado. Mas, assim, trouxe aqui falando do que a gente tem de métricas por enquanto. Tá? Trouxe muito lead, custo por lead mais barato e uma escala maior. Outra que a gente criou, o Typebot. Aqui foi bom, mas trouxe lead um pouco mais caro, mas era muito qualificado. No sentido de, a pessoa clica no anúncio, abre o Typebotzinho de perguntas e a pessoa já vai botando WhatsApp, e-mail, telefone no Typebot e ao invés de entrar numa página de captura, ele passa pela conversa. Então, a gente sempre tenta aqui criar novas soluções, mas ainda assim, o mais validado é anúncio, página de captura. Na página de captura, eu vou mostrar os exemplos depois, mas aqui, página de captura, o que a gente precisa fazer na página? A gente vai usar a API oficial lá na frente. No dia da aula, aumentou de 10% a, sei lá, aumentou uns 20%, de show up, né, de pessoas presentes no dia da aula, o ManyChat com a API oficial. Nesse sentido, então a página de captura ela já vai para o Zapier, do Zapier já fica o lead dentro do próprio ManyChat. E lá a gente vai fazer o disparo no dia da aula de entre na aula agora, beleza? Ao mesmo tempo que o lead foi para o ManyChat, ele precisa cair na Cellflux também. A gente faz toda a automação de grupos. Então, todos os telefones para entrar no grupo, vamos dizer assim, tem a primeira automação aqui, vamos lá. A primeira automação aqui é aquela mensagenzinha de confirme que você está no grupo. Esse caso você não tem entrado, esse daqui é o link para você acessar agora. A gente precisa forçar todo mundo a entrar no grupo. Tá? Porque todas as estratégias vão acontecer dentro do grupo pós-webinário. Beleza, feitas devidas automações, o lead se cadastrou, o telefone foi para o ManyChat e também o telefone caiu na Cellflux com nome e e-mail. Beleza? Próxima etapa, a gente faz um redirect. Vamos lá, dica de campo de batalha.
eu não coloco aqui uma página de obrigado. Tá? A minha página de obrigado já é o redirect. Esse redirect, eu assim, já fiz testes com página de obrigado, com botão, clique aqui, com videozinho. O que mais converte é aquele. Aguarde um instante, estamos encontrando um grupo para você, acesse agora. Tá? Galera, só um detalhe, eu acho que agora está meio quente, tá todo mundo confortável? Então, tudo bem, tá certo. Então, deixa assim. Tá quente ou tá bom? Tá ótimo? Então, tá show. Então, aqui, eu não coloco página de obrigado, eu já fiz diversos testes, e principalmente com diversos redirects. E aí, por incrível que pareça, depois de todos esses testes, eu já vi que eu perdia uma taxa muito grande de pessoas que se cadastravam e pessoas que chegavam no meu grupo. A gente faz auditoria semanal. E eu digo para vocês, o meu grupo VIP ele é patrocinador, mas porque a gente usa há muito tempo, mas de fato foi o melhor redirect que a gente teve aqui para evitar essa perda. Tá? Então, vou falar o nome aqui, vai ficar gravado, mas não sei se eu posso falar o nome, não vou falar o nome não. Qualquer coisa me pergunta depois no direct, uma outra plataforma, que eu via semanalmente que eu estava perdendo 20. Numa semana eu tinha uma taxa de conexão de 80, na outra semana eu estava com 40. E isso, a gente com uma campanha de 60 mil leads por semana em um webinário, são muitos leads que ficam para trás. Tá? E a gente não consegue brincar com isso. Então, todo detalhe é muito importante e a conversão no final da semana. Então, o redirect, eu indico para vocês, o meu grupo VIP, para mim, é o melhor que mais funciona. É bem simples, bem direto. Eles vão fazer uma palestra aqui contando que eles são a única estratégia, uma das únicas plataformas, eu acho que é a única, que tem a questão de entrar no WhatsApp mais rápido. Então, eu estava fazendo a palestra para alinhar com eles o conteúdo, e eles me falaram que, de fato, eles têm um diferencial muito único lá. Enfim, então o meu redirect ele é bem simples. Eu não tenho lá um botão, imagenzinha, nada disso. Tá? Ele é bem simplão. Importante daqui, o meu pixel de conversão eu vou colocar no redirect. Eu não coloco no botão de conversão aqui. Porque eu via que, se eu colocar aqui no opt-in, né, geralmente tem muita gente que bota aqui de captura de lead e tal, tem gente que clica aqui e não chega no redirect. Tá? Então, a minha taxa de conversão, a minha conversão fica mais afiada se eu colocar no redirect. Isso é um ponto muito importante que muita gente erra. Segunda-feira, na segunda-feira não, do dia 0, independente do dia que a pessoa se cadastre, até domingo, eu não faço nenhuma mensagem nos grupos. Tá? Eu só estou mandando a automação de entrada no grupo, de seja bem-vindo, você conseguiu acessar, eu só preciso confirmar que esse cara entrou. Então, aquela automação inicial. Segunda-feira aqui eu já vou mexer no e-mail. Os horários que mais funcionam para a gente, 9 horas da manhã, 19 horas da manhã. No e-mail, eu uso esses dois, um como repique, tá? É amanhã, lembrete, e repique. Você viu isso, às 19, para quem não clicou nesse primeiro. E aí eu trouxe um exemplo das mensagens que a gente usa. Seguinte, seja bem-vindo ao grupo exclusivo da Semana de Aprovação Ambima para ser aprovado estudando menos de 15 dias. Nesse período, vamos apresentar uma série de conteúdos imperdíveis, blá, blá, blá. A parte importante está aqui. O que vamos estudar? Você vai aprender o método para ser aprovado em menos de 15 dias, nossa promessa. Iremos apresentar questões inéditas, extraídas dos últimos exames. Anota aí, você receberá um link especial. Então, aquela mensagem de boas-vindas, mas ela não é só boas-vindas chata. Tá? E aqui a pesquisa. A pesquisa é muito importante para a gente. A gente, inclusive, tem a métrica de quanto mais pessoas respondendo a pesquisa, maior o show-up do webinar. Parece que gera mais comprometimento com a aula. Tá? Então, a pesquisa aqui é uma dica que a gente viu. Tem projeto que muita gente esquece da pesquisa, fala assim, não vai ser tão importante, é só aquela pesquisa no mesmo, depois eu não vou conseguir consolidar. E é um sério problema isso. Tá? A gente viu que se você entrega a pesquisa, você tem mais taxa de pessoas dentro da aula. E é isso que a gente quer. Então, às 9 horas, toda semana, da segunda-feira, a gente envia a mesma mensagem.
Depois, às 9 horas da noite, cara, 9 horas da noite, nós, inclusive, estamos estudando para implementar um time de comercial para fazer atendimento à noite. Porque a gente viu que, primeiro, as mensagens da noite convertem muito mais, a gente viu que as pessoas estão mais calmas para responder e sai muita venda à noite. Tá? Então, muitos vendedores não querem trabalhar de noite, a gente está resolvendo esse problema, criando um time comercial para trabalhar nesse horário. Detalhe sobre essa mensagem. Veja abaixo o que será abordado na aula. Vamos direto ao que importa. Esse daqui é um produto de uma prova para certificação para bancários, CPA 1020 CEA. Tá? É quase como se fosse o Enem dos bancários. Tá? Todo mundo precisa estudar para fazer o Enem dos bancários. E aí, para isso, a gente viu na pesquisa que eles queriam algo na prática, eles queriam só saber os conteúdos essenciais, eles queriam aprender em pouco tempo e eles queriam um segredo para conseguir memorizar tudo. Então, como a gente analisa a pesquisa e faz todas as copies através de pesquisa, eu já trouxe tudo aqui. Ele queria algo rápido, ele queria aprender a memorizar as questões e ele queria saber só os conteúdos essenciais, sem ladainha, direto ao ponto, é importante. Lembra tudo que a gente falou do público frio, fundo de funil? Aqui eu não estou querendo convencer o cara a fazer o concurso, ele já sabe. Certo? Ele só precisa encontrar a solução direta ao ponto, rápida, específica, para ele conseguir ter o conteúdo que ele precisa. Faz sentido? Cadê a energia, galera? Falam aí, com certeza, Braia, com certeza. Isso. Tem uma dúvida aqui. Só o microfonezinho, calma aí. Galera, um aviso. Agora temos uma brecha de tempo. Nesse conteúdo aqui, o microfone está super liberado. Tá? É importante que essa etapa aqui vocês não levem dúvidas para casa. E o evento não é um evento só de palestrinha, bababá, que é um treinamento. Então não tenham dúvidas, não fica levando dúvida para casa. Pega o microfone, levanta a mãozinha e tira a dúvida, beleza? Temos esse acordo? Show. Não, a questão operacional, uma dúvida bem rápida aqui. Quando o lead, na própria segunda-feira, ele entra, ele vai para a semana seguinte ou ele já cai? Não, o lead, que ele pode entrar no funil até 10 minutos antes da aula. Só depois de passou o horário da aula, ele vai para a próxima semana. Tá? Então, segunda e terça, inclusive, são os leads que mais convertem. Quem entra na segunda e na própria terça, para o webinar na terça, são os que mais convertem. Tá? Então, ele só vai passar para outra semana quando chegar o horário da aula. Entendi. Show? Beleza, obrigado. Valeu. Mais alguma dúvida? Manda aí. Aqui, ó. Tem uma ali, tem uma ali. Bora, galera. Vai lá. Alô? Desculpa, não sei se você já respondeu isso, mas eu não entendi a cópia aí. É amanhã ou faltam 2 dias? Aqui é amanhã. Aqui, eu troquei. Porque tem 2, a gente faz o web na terça e quarta. Então, pode ser isso. Tá? Essa mensagem, então, você manda na segunda-feira para o pessoal de terça saber que é amanhã. Deixa eu ver aqui qual dia que a gente está falando e a gente alinha a cópia. Calma aí. Aqui, segunda-feira. Então, é o amanhã. Beleza. Tá? Onde estão os 2 dias? Ah, tá, de baixo, né? Faltam 2 dias. Não, tá, é amanhã, é isso. Tá? Fala aí. Dúvida. Você começa a captação na quarta-feira, então? Eu começo. A captação ela não para nunca. Sim. Tá? Então, Mas ele só vira turma no horário da aula. Entendi. Os grupos, os redirects, eles vão para os novos grupos no horário da aula. Sempre 7 dias, então, geralmente. Sempre 7 dias, No horário da aula, a gente vira os grupos, aí começa o grupo 0 de novo. Top. Show? Tem mais uma aqui. Eu tenho uma dúvida sobre as mensagens. Você comentou que não manda mensagens de aquecimento. Isso sempre é uma discussão, né, nos lançamentos, porque algumas pessoas defendem que é uma oportunidade de você aumentar o nível de consciência do lead. Show. E aí queria saber Ótima se pergunta. você, enfim, já fez teste, se vocês mandavam mais mensagens antes, que muita gente saía ou não. Excelente pergunta.
Todo mundo presta muita atenção nisso. Uma coisa que eu já aprendi em todos os webinars, e muita gente fala isso, vou botar mais mensagem para aumentar o meu show-up. Mais mensagem significa menos show-up, por incrível que pareça. Então, quanto mais mensagem, quanto mais nutrição, menos gente entra no webinar. Pior é a nossa taxa de entrada nas aulas. Então eu falo assim, gente, não fica nutrindo. Posso enviar uma isca, posso enviar um e-book, posso enviar um vídeo. As pessoas, quando entram nessa ideia de... Acho que desligou aqui, né? Cara, eu vou nutrir, vou mandar várias mensagens, por incrível que pareça, as nossas taxas pioraram. Então, hoje, a gente não manda só é amanhã, é hoje, faltam 2 dias. A gente entrega, a gente reforça, como se fosse um enquadramento. Assim. A pessoa vai entrar e tudo que ela viu na página de captura, tudo que ela viu no anúncio, ela vai ver. É para quem quer memorizar rápido, para quem quer saber o essencial do exame. Então, a gente só reforça o desejo dele, tá? Do lead ali no caso. Então, por isso é que eu falo, segunda-feira não é lembrete, é uma mensagem reforçando o desejo do lead. É como se fosse assim, beleza, é isso que eu estava pensando. Então, por exemplo, na minha mensagem do meu funil, você quer vender no automático, você quer parar de depender da produção de conteúdo, você quer lançar no automático, quer fazer múltiplas aberturas de carrinho por semana? A pessoa, caramba, eu quero isso tudo. A pessoa automaticamente ela vai pensar, pô, eu preciso ver essa aula. Né? A gente tem muita mania, mesma mensagem. Cara, é impressionante. Quando tem um script de lançamento, todos parecem, todos não, né? Tem os bons que salvam, mas a maioria é a mesma coisa, querendo dizer a mesma coisa. Então, se a gente mexe no desejo da pessoa, nos sintomas, como a gente falou, é muito melhor. Tá? Então, a gente não envia muitas mensagens, são só essas 2 por dia. Show? Mas eu já reparei, respondendo o final da pergunta, de quanto mais mensagem o show-up cai, tá? E não necessariamente deixa o público mais aquecido. Parece que a galera perde a curiosidade. Você nutriu tanto que a pessoa já sabe o que é. Tá? Então, é isso. Segunda, então, é isso, é amanhã. Não é hoje. Eu vou falar de sintomas. Tá? A mensagem. Isso daqui são respostas da minha pesquisa. Porque eu estudo e parece que não aprendi. Essa daqui, por incrível que pareça, foi uma resposta. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. A pessoa estava tão transtornada que ela falou, porque eu estudo, né? E parece que eu não aprendi nada. Isso é um sintoma de muita gente vai fazer prova, do Enem, principalmente. Então, tem grande dificuldade de memorizar. Então, olha, eu estou falando no grupo que eu sei, você sabe que eu sei, que você tem dificuldade de memorizar todo o conteúdo. Então, tudo, eu não fico inventando copy da cabeça. Esse é um grande problema. Tudo, a minha audiência entrega. Eu começo, né, quando você tem um webinar do zero, não sabe vender para público frio, fundo de funil, todo mundo que chega na nossa pré-concepção dentro dos programas não entendem isso. Fala assim, pô, mas eu preciso botar mais conteúdo nesse webinar, não? Eu não preciso colocar mais notificação? Eu falo, não. Mas, Brian, o meu nicho pode ser diferente. Eu falo, cara, meu parceiro, o seu nicho é o alecrim dourado. Não é, tá? É tudo igual. E aí, a gente vai personalizando, questão de promessa, algumas dores e sintomas, mas em relação à metodologia que a gente tem, é muito bem validada, a quantidade de mensagens também. O que pode variar é a escala. Por exemplo, o curso beta. É um dos nossos webinars com maior escala possível e inimaginável. É mais de 60 mil leads por semana. Lá, por conta de travar, cair grupo, cair número e etc., a gente diminuía um pouco E aí, mano? Isso aqui é o cara, porra, aí sim. Começamos juntos com o webinar. Isso aqui também lá do curso beta. Matheus Bland também vai palestrar amanhã. Então, lá a gente tinha uma mensagem de os números caíam. Por isso tinha muita mensagem, então a gente teve que diminuir por conta da escala. Tá? Mas aí agora com a API oficial, graças a Deus, a gente voltou. Então, não consigo interpretar as questões, não consigo criar uma linha de raciocínio lógica, tudo isso da pesquisa. Depois, às 15. Às 15 horas é um horário muito bom para a gente. Muito, muito, muito bom. E aí a gente já reparou que se a gente coloca uma
uma enquete ajuda muito nos resultados, porque a galera começa a interagir nos grupos. E isso foi muito positivo. Tá? Então, a gente trouxe aqui as dores e os sintomas que a gente tem. Então, estou buscando a minha primeira certificação. Isso já é como se fosse já um lead score também. Tá? O lead score aqui a gente pode fazer nessa normal, que as pessoas respondem ali, ou se eu não quiser abrir o grupo, eu faço na enquete nativa. Tá? Mas eu quero ver se o tráfego está mandando bem. Isso aqui não é interaçãozinha à toa. Eu quero saber qual o lead score da minha audiência. Então, eu estou buscando aqui a minha primeira certificação. Será que está muita gente inicial? Eu tenho pouco tempo para estudar? Eu tenho dificuldade de memorizar todos os conteúdos? Preciso mestificar? Não consigo ter um planejamento? Então, isso tudo a gente vai fazendo um arsenal de informação e de dados. Beleza? Seguindo. Opa. Deixa eu pegar o microfone ali para todo mundo. Nessa parte, vocês fazem a coleta manual ou automática dessas respostas? Porque, assim, todos os grupos fica uma pessoa do comercial, então eles conseguem analisar, e se a gente fizer nativo, fica mais fácil. A gente vai salvando e o próprio vendedor já consegue analisar para a gente. Então, o closer que traz para vocês Isso. os dados. Tá. Se está muito diferente, porque semana a semana a gente tem um padrão. Se tem alguma coisa muito diferente, ele traz para a gente. Tá? Valeu. Show? E aí depois, mensagem, essa daqui é muito boa, alerta, finalmente faltam 30 minutos. Depois, aqui a gente já tem isso aqui em um documento. Tá? Isso aqui eu trouxe só as mensagens, isso aqui a gente tem um documento de copy imenso, que são todos os disparos, mas eu trouxe algumas chaves aqui. Então, a gente sempre altera o nome do grupo, agora, aulão, imagem de capa, a gente altera. Inclusive, a gente vai trazer esses testes aqui, tá? A gente vai trazer as métricas de com capa, sem mensagem às 8h55, com mensagem. A gente metrifica isso tudo, tá? Estamos começando, o professor Antônio Walter já está aguardando para receber todos vocês. Se o acesso está liberado, pegue o link aqui agora. Depois disso, essa mensagem aqui, gente, a primeira vez que eu fiz, tinha dado errado. Aí depois eu falei, cara, aumentou muito o show-up. Vamos usar essa mensagem toda semana agora. E aí a pessoa viu lá, eu mando isso no e-mail, mando isso no A1 e mando isso no grupo também. Quando alguém fala, caramba, deu errado, deixa eu lá ver a merda que deu. A pessoa vai abrir o grupo. Mas esperando que deu uma merda de verdade. Mas aí foi só a primeira vez. Né? Aí é isso. Assim, eu já percebi que essas desculpa, deu errado. A gente tem uma outra, não sei se eu trouxe aqui, acho que não. De hoje não é dia de Netflix. E aí a gente manda o replay. Tá? Então, as mensagens são muito curtas e também sempre principalmente com essa chamada inicial aqui. Ainda na terça-feira. Lembrando que a terça-feira aqui é o dia do nosso webinar, certo? A nossa maior missão na terça-feira é a gente levar as pessoas para o webinar. Porque lá dentro, se a gente botar 1000 pessoas numa semana, 500 na outra, a gente sabe que quantas pessoas vão entrar, quantas vão converter. Esse não é um mistério. O nosso único objetivo e missão de vida é colocar todo mundo dentro da sala. Tá? Porque, assim, pensa comigo, o webinar é gravado. O meu expert ele não vai chegar cansado no dia, ele não vai chegar rouco na outra semana, ele não vai chegar cansado, brigado com a esposa, com a namorada, enfim. É a mesma apresentação. Então, a gente tem muita previsibilidade. Por isso eu não gosto nem de tentar gravar para validar o webinar ao vivo. A pessoa vai fazer o primeiro webinar, novidade, muito bom. Terceiro webinar, ela já está, só entrou pouca gente, porque a gente está botando pouca verba, então ela já fica desmotivada. No terceiro, ela já acha que sabe tudo da apresentação. Então, assim, se eu começo no gravado, eu já tenho as métricas que eu preciso para validar essa estratégia. Tá? Então, a nossa missão é botar a gente para dentro. Como que a gente faz? A gente envia todas essas mensagens, a gente envia SMS flash, que é essa mensagenzinha que trava a tela. Isso daqui, eu vou trazer esses dados de métrica, mas aumentou mais de 10%. Não, quanto foi?
6 a 7% de show up. Então, essa mensagem aqui é muito boa para a gente rodar e a gente roda sempre. Outra coisa que ajudou. A gente faz aqui, ó, tem a ligação aqui, mas a ligação é impressionante. Ela funciona em alguns nichos e outro dá muito errado. O único que deu certo para mim foi nicho de mercado financeiro, o de certificação, o de empreendedorismo feminino deu bom, e todos os outros foram uma bagunça. Vocês estão fazendo lá agora, né, Matheus? Dava bom lá? Então, por exemplo, no beta também a gente está sempre testando, a gente está testando de novo lá, mas ainda sem métricas. Mas vamos lá. API oficial, importantíssimo. Cara, API oficial tirou gente, assim, 20% de show-up a mais, tá? Isso daqui mudou muito o nosso game. Mudou muito o nosso game. A gente tem um funil, né, que a gente vai abrir aqui, que são várias notificações com a API oficial antes da aula. Então, a gente manda essa, depois a gente manda mais uma utility. E a gente não faz por marketing, tá? A gente faz com a mensagem de utilidade. A gente vai mostrar amanhã ou hoje ainda como fazer o funil de webinar que a gente entregou. Camila, traz o microfone aí, gente. Deixa eu pegar já pega o depoimento. Conta aí, Camila, como é que foi esse funil de API oficial para vocês? Nós somos do nicho cripto, né? Um nicho sensível, então temos muitos bloqueios com a API oficial do WhatsApp. Começamos na época com utility, só que para testar, fomos para marketing, isso elevou nossos custos a quase 40 mil, né? E voltamos recentemente com utility, de acordo com o que você ensinou a gente lá na mentoria, a fazer pelo ChatGPT. Show. A gente reduziu para 10 mil. Caramba, de 40 para 10. De 40 para 10. E de show up? Show up, a gente andou fazendo os testes, ele deu uma caída nas 2 últimas semanas, que a gente comentou contigo, né, que estava fazendo a divisão de sala para entre várias salas. Não está dando certo, já é a segunda semana que caiu. Quanto a disparo da API oficial do CTA, a gente já fazia, né? Então, o show up já foi impactado desde acho que já da 20ª semana que a gente estava. Quanto aumentou quando você implementou a API oficial? Eu teria que olhar aqui, mas deve ter aumentado em torno disso, 15%. Pois é, né? É surreal. É surreal. Show de bola, perfeito. Valeu, Camila. Então, assim, ela está no nicho de cripto, que é um nicho bem mais sensível, mesmo de mercado financeiro, de promessa de valor e tal, e aumentou. Então, assim, tem muitos webinars, isso aqui está sendo um ponto de virada muito, muito grande. Então, acho que deve ter desligado aqui. Vamos lá. Mensagenzinha, aviso, quais são as dicas, né? Por que a gente está conseguindo fazer tanta mensagem de utility aqui? Eu sempre tenho que colocar a mensagem aviso, aí depois aviso aqui. Estamos avisando que estamos avisando você sobre um aviso agora. É isso. E vai falando os avisos que o webinar avisando que está começando agora. Então, a nossa reunião secreta acabou de começar, ao vivo, e eu estou te esperando. Eu vou te contar tudo sobre a área e você vai descobrir os 3 segredos para entrar na área de perícia judicial e começar a ganhar uma renda extra com essa nova profissão. Clique agora. Este aviso expira em alguns minutos, aviso exclusivo. Então, isso ajuda. Tá? Um detalhe importante. Tem dúvida aí? Manda aí. Se você puder explicar o que é mensagem utility, mensagem marketing. Show, beleza. Dentro do ManyChat, quando você vai fazer a API oficial, você consegue selecionar 2 tipos de mensagens. A mensagem de marketing, que aí essa é menos chata, bem menos chata para aprovar, e a mensagem de utilidade. A mensagem de utilidade ela foi feita, na verdade, para enviar avisos de plataforma, de o seu pedido está pronto, sei lá, coisas de plataforma, seu link chegou, login. Só que, bom brasileiro que somos, estamos usando a mensagem de utility como mensagem de marketing, né? Então, isso diminuiu muito o custo. Diminuiu, por exemplo, para eles 1/4 do valor que eles estavam investindo. E aí a gente consegue, personalizando a mensagem, usar a mesma API, a mesma mensagem, só que com um custo menor. Tá? Então, é a mesma coisa, só que numa categoria mais chata de aprovar. Dicas. Como que a gente está aprovando? Falando muito que é aviso, colocando
pouco texto e usando o chat GPT. Então, o chat, ele fala assim, chat, personalize essa mensagem para ser enviada como mensagem de utilidade no ManyChat. E ele já vai trazer uma versão para você, tá? Detalhe importante, acessar a transmissão. Amanhã, ou hoje, não sei como, vamos ver o tempo, a gente aqui, nesse botão de acessar a transmissão, a pessoa clica e já acessa a Hot Webinar logada, com nome e e-mail. Porque ela já pega o nome e e-mail que o Zapier levou para o ManyChat. Então, por isso, página de captura, Zapier, ManyChat, Hot Webinar com todos os dados. Essa está sendo um outro ponto. Então, a gente tira a barreira de entrada de login da Hot Webinar. Todo mundo já entra, todo tagueado e com as informações lá. Tá? Outra mensagem, outro detalhe importante dessa mensagem, o bloquear mensagem. Nessa mensagem de utilidade, tem algumas pegadinhas. Se as pessoas não clicam, é ruim para você. Tá? Você pode sofrer bloqueio e etc. E também tem tem o botão de acessar a transmissão e o bloquear. Todo mundo parece que acorda, principalmente na hora do web, na noite, a pessoa já está meio puta da vida. Eu vou bloquear esses filhos da puta. E pronto, já bloqueia, mas clicou. É isso que a gente precisava. Deixa ela extravasar o ódio, talvez não seja o momento dela ali, tudo bem, mas a gente precisa só que ela clique nessa mensagem. Aqui a gente respeita, clicou no botão de bloquear, bloqueou, saiu da lista, bola para frente. Só que aí isso evita também da pessoa ir lá no WhatsApp, clicar em bloquear, porque isso diminui a qualidade da sua conta. Tá? Esse botão de bloquear é obrigatório, ele precisa estar nessa mensagem, beleza? Ah tá, não é para passar. Não sei nem por que eu estou com esse negócio aqui. Diga aí. Ah, tem um outro detalhe. Esse botão de bloquear, a gente vinha sofrendo com muitos banimentos. Ah, foi, verdade. Eu tô com uma conta desde que a gente colocou, Bota faz mais uns 2 meses, e não tive nenhum bloqueio. Pois é. Tem contribuído bastante. E foi isso que eu estava pensando, que mudou pra caramba lá, né? Vocês estavam caindo conta o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, é tanto que o último lançamento eu fiquei sem estrutura de API oficial. Eu tive que terceirizar os disparos com uma empresa que fazia disparos de API não oficial. Uhum. Gastei uma fortuna, né? Porque eu não tinha uma estrutura preparada. Nossa Senhora. A nossa escala é alta, né? Então, mas isso daí resolveu bastante. Quantos leads vocês estão fazendo por semana lá? Dígitos. Não, quantos vocês estão fazendo de leads por semana? De leads, 10 mil, em torno de 10 mil. Todo web, né? Quando a gente escala, chega a uns 18, 19 mil. Muito bom. Arrasou. Outro detalhe importante. O que eu ia falar? Ah, tá. Tem gente que usa essa mensagem de utilidade pré-webinar, muito antes, avisando... Pode botar o microfone, já vou chamar. Avisando que faltam 3 horas, faltam 1 hora. Essa mensagem é somente para ser enviada 5 minutos antes. Não me envie, não queime esse número e essa surpresa de cair o link num contato novo com outro aviso sem link, sem ter necessidade. Essa mensagem precisa ser a primeira mensagem por este número, com esse contato. Isso muda também. Se a pessoa já recebeu qualquer outra mensagem desse número, essa mensagem perde a efetividade. Beleza? Então, é a primeira mensagem e só faz outras mensagens depois dessa. Depois disso, depois de mensagem no grupo, SMS, telefone, API oficial, a gente leva todo mundo para o webinar, beleza, Hot Webinar. Depois, um checkout. Aqui, por exemplo, a gente vai falar de produto, vamos explicar todos esses detalhes. Mas o que a gente precisa aqui? Hot Webinar, ela já leva direto para o checkout. Nesse checkout, a gente vai ter várias novidades sobre o checkout, inclusive, aqui já é para compra. Tá? O que muda, por exemplo, se eu tiver um produto high ticket, que temos vários. Aí a gente vai mudar essa etapa de checkout e vai colocar para uma aplicação. É isso que muda. Mas a gente está vendendo o ticket de hoje até 5 mil, 4.997, a gente está levando para o checkout, 2.997. Felipe Lessa está quanto? 2.997, né? Vendendo aí, está fazendo 6 dígitos, quarto webinar, né? 100 mil, bateu. Maravilha. Então,
É isso. Assim, leva para o checkout, produto assim, de nicho de auditor fiscal, 2.997, nicho médico, 4.997. Então, com uma escala boa. E é isso, tá? Então, eu uso aqui acima de 15, 10 mil reais, aí eu levo para a aplicação. Para quem comprou, eu já vou colocar um caminho aqui de upsell. Pensa comigo, eu peguei o meu produto muito completo, muito grande, completaço, dividi não, né? Eu coloquei ele como um pack inicial de a pessoa quer aprender o webinar. E para que eu vou colocar nicho vou colocar módulo de internacionalização? Para que eu vou querer colocar saiba como ter 10 webinars rodando no mesmo dia? Aprenda a fazer script para gravar 30 webinars no mesmo dia, que são coisas que a gente tem. A pessoa não gravou nem o primeiro. Imagina se eu mostro um roteiro que a gente tem para gravar 10 profissões no mesmo dia. É impossível, a pessoa vai bugar. Tá? Ou se a gente vai falar como ter uma escala de... Como gravar 60 criativos por mês, sei lá. Então, uma coisa de cada vez, e depois aqui eu vou entregando upsell e downsell. Beleza? Isso aqui é que vai aumentar muito o seu faturamento. Então, no checkout, sempre com order bump, o que eu tenho que falar para o order bump? Cara, eu já vejo uma mania, todo mundo chega, Brian, eu não tenho order bump, não. Um que dá muito certo aqui é tempo extra. Puta merda, tempo extra. Cara, a pessoa nem entrou ainda e tu já quer entregar um tempo extra. Esse é o order bump que mais enche linguiça na face da Terra. Então, se todo mundo aí às vezes está se coçando, porra, o pior que eu tenho tempo extra, vacilo. Tá errado. Ó, já riu ali, já botou tempo extra, né? Não, vocês não estão não. Graças a Deus. Mas já tiveram. Já teve, né? Cara? Tá ainda? Porra, cara. Pô, tava um depoimento tão bom aqui de case. Mas vamos lá. Então, assim, eu tenho sempre um complemento, tá? Por exemplo, nicho de nicho de mercado financeiro, de prova da Ambima, eu colocava produtos que complementam e aceleram a minha aplicação. Então, por exemplo, eu já coloquei curso de HP12 avançada. Para o meu, eu já coloquei uma oficina de criação de roteiro de webinar, que era algo prático. Então, são coisas que aceleram o produto, mas que não necessariamente precisam estar dentro dele. Eu tenho um mentorado no nicho que ele é modelista, né, da expert dele. Ele já tem um curso para aprender as peças principais. Ele colocou 3 order bumps com casaco, calça e vestido de noiva. Cara, os 3 order bumps vendem. Porque complementam o produto. A pessoa já quer ter todo o pacote. Então, é legal dividir o produto e a pessoa escolhe. Taxa de conversão de um show-up. A gente vai falar com isso com mais calma. A gente considera um show-up bom quando ele converte acima de 30%, ou bate aí os 30%. E um outro detalhe. Se você tem order bump, eu sempre coloco order bump até 97, isso, enfim, alguns... eu acho que a maioria é isso. Para um produto de até R$2.000. Acima disso, tudo bem, 197, dependendo. E um erro que eu vejo muita gente cometendo é colocando order bump que matam o upsell. Cara, botei o order bump. Cara, a pessoa tira. Foi um case há pouco tempo, eu vou tentar lembrar para trazer. A gente foi ver, cara, mas esse order bump está convertendo tanto. Tá quanto? Eu tinha esse que estava convertendo muito bem. Aí eu botei esse. Ele já botou um que já ferrou esse daqui. E aí a pessoa tem 2 opções. Ele botou mais um e piorou ainda mais. A gente fala assim, volta lá na auditoria do webinar. Vê quanto estava convertendo antes de você adicionar esse order bump. Eu sabia que o order bump não era bom. Ele voltou 5 semanas. Pois é, a taxa do upsell era maior. Então, é métrica. E a gente acompanha isso na auditoria. Quanto que o order bump está convertendo? Quanto que o seu upsell está convertendo? Isso é importantíssimo. Beleza. Entendemos aqui. Isso daqui a Eduz vai falar também, que é a função lá do One Click Buy, de como fazer esse funilzinho, a pessoa já passou o cartão. Então, ela só precisa adicionar o upsell ou o downsell ali. Tá? Para quem não comprou, segue na metodologia. O que acontece a partir da quarta-feira para a gente aqui? Vamos lá.
Alguma dúvida, galera? Tudo certo? Eu falei que ia chamar e esqueci, né? Vamos lá. Ô, Brian, me tira uma dúvida. Lá no início, na página de captura, Vou voltar aqui. Você faz uma automação para ir para o ManyChat. Isso. Aí lá no ManyChat, porque ele tem a janela de 24 horas, né? E o que você faz ali no ManyChat com ele? Você monta uma lista e ele que faz o disparo ali do funil do WhatsApp? Me explica um pouquinho. Show. Aqui eu só salvei o lead. Eu não disparei nada no ManyChat, tá? Quando ele se cadastra, eu não disparo nada. Eu só vou ter, como se fosse uma plataforma de e-mail. A pessoa se cadastrou, ele caiu no meu ManyChat. Então lá eu vou armazenando o lead, tá? E aí no dia da aula eu já tenho toda a base lá de leads que eu preciso disparar daquela semana. Então eu já tenho uma tag, já entrou, já caiu lá. Então eu não preciso exportar a lista dos grupos e subir no ManyChat. Já está tudo automatizado, fechou? Então eu não uso a janela ainda aqui. A janela eu vou usar no dia da aula. Beleza? Pensei em algum outro detalhe aqui. É isso, esse é o mais importante. Vamos lá. Bom, aqui, depois da compra, aqui a gente vai começar agora a fazer uma estratégia pós-webinar. É como se fosse um meteórico, tá? Mas a gente mudou esse meteórico. A gente já percebeu que o grupo não é responsável por sair venda. As vendas vão sair do 1 a 1. Então, o que a gente faz? A gente pega os grupos e a gente vai fazendo uma estratégia de quarta, quinta e sexta de aumentar o preço. Então, quarta-feira, o grupo ainda está no lote 1. Quinta-feira, lote 2. Sexta-feira, lote 3. E aí, a ideia disso, a gente vai usar aqui, ó, grupo remarketing para alguns casos, tá? Geralmente a gente não... Aqui eu boto, mas para vir, faz o teste. Mas para a maioria dos meus webinars, esse remarketing de replay não dá bom. Ligação, isso é legal. Principalmente tem alguns produtos que precisam ter um high touch, né? A pessoa precisa tirar dúvida, esclarecer. Então, ligação pode funcionar. E o WhatsApp no 1 a 1, já de manhã. Eu vi que você já... E assim, a gente tem outros detalhes aqui que a gente vai ter. Na Hot Webinar, aqui na quarta-feira, a gente já tem todas as tags, lead por lead. Se a pessoa assistiu 30 minutos, se a pessoa assistiu 45, se a pessoa assistiu 1 hora, se a pessoa clicou no botão do webinar. Então, na quinta-feira, o meu time comercial já vai bem direcionado. Ele não fica perdendo tempo primeiro com quem nem entrou ainda. Então, isso acelerou muito o meu processo de venda, tá? Eu já recebo a métrica, meu time comercial já sabe que o grupo dele, quem entrou, quem não entrou, quem clicou no botão e quem não converteu. Então, isso me ajuda muito, beleza? Fora isso, no grupo, eu só estou lá praticamente movimentando o grupo, aquecendo a audiência ali pós-venda, falando da oferta. Mas o abençoado, a benção mesmo, vai chegar logo depois. O meu time comercial, ele vai chegar na quinta-feira e vai falar assim, eu tenho aqui o lote 1 ainda. Brian, você quer aproveitar? Ele já viu, provavelmente esse lead já viu, que o grupo aumentou, né? E está acabando o lote 2 também. Na sexta-feira, a mesma coisa. Caramba, já está no lote 3. Aí chega um abençoado do meu time comercial e fala, eu tenho aqui ainda o do lote 1. Você quer aproveitar essa oportunidade? Então, o grupo eu só uso para aumentar. Aumentar a ancoragem, aumentar o valor e movimentar o lead. Tá? Então, ele vai ficar sabendo da oferta, ele vai ver depoimento, ele vai ver alguns vídeos, dependendo. Ou pode ser só básico, aumentando o preço, ancoragem e uma copy batendo muito na urgência e aumento de preço. Beleza? Então, o que a gente usa? Meu time comercial, a gente vai ter uma palestra para isso, tá? De falando como funciona o grupo, como a gente aquece chip, isso tudo a gente vai falar. Estou passando um funil aqui para todo mundo entender a lógica e compreender o que a gente vai falar na sequência. Beleza, chegou sexta-feira. Uma coisa que a gente não gosta aqui é ter um caminhão de lead.
cheio de lixo, caminhão de lixo de lead, totalmente desgovernado, indo para longe, se jogando de uma ribanceira onde todos os leads nunca mais vão aparecer. Então, a gente tira esse caminhão de lixo, coloca todo mundo numa van, e todo mundo, a gente vai entrar nessa van e vai correr o Brasil, porque esse lead, quando entra no grupo, ele só sai quando ele converte. Tá? Então, assim, enquanto há lead no grupo, há venda para sair. E na semana seguinte, a gente aconselha a fazer isso. O que eu faço? Eu faço como se fosse um meteórico. Eu tenho muitos grupos por semana. Né? Muitos grupos. Muitos grupos. Ah, tá. Informação importante sobre grupo. Como eu divido por time comercial, eu coloco no máximo 250 pessoas por grupo. Tá? Já sei, vou chamar. Então, eu já tenho os grupos, todos com um limite de até 250 pessoas. Isso fica mais fácil, porque cada um do time comercial recebe uma quantidade fixa de lead e de grupo. Tá? Mas a gente vai abrir isso com mais detalhes. E aqui, o que eu faço? Vamos lá, fala, Lu, dúvida aí, antes de entrar nessa nova etapa. Na quarta-feira, na quarta, quinta e sexta, você fica focando no cara assistir o replay? Tá, boa pergunta. Vamos lá, eu só falo do replay na quarta. Só na quarta. Tá? Uma mensagem às 9 horas da noite, eu não mando de manhã, tá? Eu mando de noite com a mensagem, hoje não é dia de Netflix. Tá? E aí, na Hot Webinar, a gente vai explicar todo esse processo, a gente já tem lá o replay e a gente acompanha as métricas do replay também. Tá? E a gente sabe que quem assiste o replay tem mais chance de converter de fato. Beleza? Mas acaba tendo muita gente pedindo o replay também. Então, a gente libera para quem está levantando a mão e de noite, porque a gente sabe que é um horário que a galera assiste de verdade. A gente via que quando a gente mandava de manhã, poucas pessoas tinham uma retenção até a aula. Então, de noite, a pessoa está no momento mais propício para assistir. Tá? Uma outra dúvida que eu tenho, você falou que fica 250 pessoas por grupo, né? Isso. Cara, a gente está fazendo há 11 meses o webinar. Quando eu tenho pouquíssimas pessoas no grupo e eu abro o grupo, eu não tenho engajamento nenhum. E o resultado ele cai muito. Então, como que vocês fazem para aumentar o resultado com poucas pessoas? Porque, assim, é drasticamente diferente quando eu tenho 800 pessoas no grupo e 250. Meu resultado muda, tipo assim, muito. Então, a gente tem cliente oculto, né, nos grupos. Não em todo projeto, mas principalmente se a gente tem uma audiência com baixo engajamento, a gente bota cliente oculto no grupo. Então, isso ajuda, porque o cliente oculto ele só precisa mandar a primeira mensagem. Isso que a gente percebeu. É o efeito manada. Assim, se eu mando eu quero, cara, vão vir outros eu quero. Eu só preciso, às vezes, de um cliente oculto para puxar. Tá? Então, eu nem trouxe nessa palestra, mas vou tentar adicionar para trazer. Quais são as personalidades dos nossos clientes ocultos? Então, eu tenho aquele carioca, que é o cara marrento, que vai entrar querendo negociar. Tem aquele cara metódico, chato, atrasado, que vai sempre querendo pedir link, está sempre atrasado. Então, a gente leva bastante a sério o cliente oculto. Isso ajuda a ter o efeito manada dentro do grupo. Tá? Um detalhe importante que passou aqui é porque... Tem mais uma dúvida, né? Tem mais duas. Manda aí. Vocês já chegaram a testar uma segunda aula ao longo da semana? Para a mesma base, enviar de novo? No meu caso, por exemplo, é o nicho de artesanato. Então, é um público que precisa, de repente, de uma aula mais prática ou de uma amostra. Então, é algo que eu venho pensando em aplicar isso para o nosso webinário. Show. A gente já teve uma sequência de webinars. A gente gravou 3 webinars e a gente percebeu que até o terceiro, muita gente converte. Então, a gente fazia, não na primeira nem na segunda semana, mas como se fosse uma outra aula com outro tema, 3 semanas depois. E aí, a gente fazia o primeiro webinar, o downsell, que a gente vai falar agora, e depois mais um webinar. E isso foi positivo. Na mesma semana, eu nunca fiz uma reexibição da aula. Tá? Isso eu não tenho esse teste. Mas pensando aqui, não sei se alguém já fez. Então, acho que é isso, né? Como é que fica o resultado? Vocês fazem 3, né? Traz o microfone. Calma aí, deixa eu pegar o microfone. Boa, vamos lá, Camila.
Então, a gente faz na quinta-feira live com os especialistas. A gente pega os melhores closers, né? Que tem uma comunicação, entende muito bem de cripto. E eles fazem uma live. Até então, a gente estava fazendo no YouTube. Tá. A gente está testando, já é a segunda semana, fazendo no Meeting mesmo. Show. Então, os clientes abrem o microfone, vai para uma... Aí já vai para um ao vivo. Isso, a gente mostra a plataforma por dentro, né, o conteúdo das aulas. E tem dados, na semana passada deu certo. Show, então, perfeito. A gente ainda não tem tantos dados, mas tá indo Show, bem. muito bom. É isso, testar. Excelente. Tem mais alguma pergunta? Tem lá, né? Tem aqui, ó. Tem uma aqui também. Tem aí? Ah, tá. Vamos lá, manda aí. Começa lá. Na terça-feira, quando acaba ali, você faz o pitch, né, na webinar ali, e aí você deixa rolar só no webinar ou você já comunica dentro dos grupos na terça-feira à noite também? Cara, eu já vi isso. E essa mensagem de... Sabe o que a gente sempre manda? Quando abre o carrinho, manda a mensagem lá e fica pentelhando até meia-noite. Cara, essas mensagens não servem para nada. Só serve para tirar as pessoas do grupo. Então, eu só mando uma mensagem. Oferta que foi revelada na aula de hoje. Oportunidade. Então, e eu não mando mais mensagem. Não fico mais enchendo o saco da pessoa. Se a pessoa não está na aula, está dormindo, está no sofá vendo Netflix, você acha que ele vai ler a mensagem e vai assim, pô, legal que revelou, né? Vou comprar aqui sem ter visto nada. Então, eu não insisto. Eu sempre percebi que essa mensagem... Tem projeto que sai muita gente em alguns nichos. E eu tiro essa mensagem. Eu só mando na manhã seguinte. Ontem revelamos a oferta tal. Acabamos as vagas, vamos abrir poucas vagas agora. Pronto. É isso. Tá? Essa mensagem é uma que precisa monitorar, porque dá muito problema. Show? Manda aí. Você tem um funil bastante completo aí. Isso tende a aumentar muito o ROAS, só que também precisa de uma estrutura relativamente grande. Então, você tem equipe comercial, você tem cliente oculto, você tem suporte, você tem várias pessoas. Mas e se alguém vai começar um projeto novo, às vezes a pessoa não tem condição de montar uma equipe com 10 pessoas. Boa pergunta. Como você faria o teste do produto, por exemplo? Então, começou eu, minha mãe e meu irmão. Lembra disso, né? Sim. Eu tinha 4 personalidades. Era eu mais 3 clientes ocultos. Entendeu? Além de copy, tráfego e estratégia. Então, eu era 7 pessoas, 7 funcionários. Tá? Então, é isso. E comercial, às vezes, também. Tirar dúvida ali. Suporte ao aluno. Acho que tinha umas 8 aí. Então, era quase aquele filme, fragmentado. Não sabia o que faz agora. Né? Então, Matheus sabe. Matheus estava lá nessa época também. Então, é isso. Quando a gente tem time pequeno, você pensa que você não vai estar com uma escala muito grande. Então, você vai ter 5 grupos, 10 grupos. Então, isso é bem tranquilo. Tá? Todo mundo que começa a fazer o webinar e pluga tem uma tranquilidade muito boa assim, para começar, porque você vai ter pouca escala e você vai escalando de acordo com os seus resultados. Pô, tá tranquilo, tem 10... Assim, a gente já tem até uma métrica de deixar 10 grupos para uma pessoa, no máximo. Então, a gente sabe que uma pessoa do time comercial consegue trabalhar e lidar com qualidade com até 10 grupos. Então, depois disso, é só você contratar uma pessoa e você já vai estar com um faturamento bom. Tá? Então, vai fazendo sentido e você escala passo a passo. Então, é muito tranquilo. Show? E aí, no início, é isso, cara. A gente é urgência. A gente começou da mesma forma. Era copy, tráfego, estratégia, cliente oculto, vendedor e tudo. Tá? Então, essa questão de ter time pequeno, eu acho uma estratégia ótima, o webinar para esse modelo de negócio. Manda aí. Tem uma ali? Fala. É só para saber se você já testou alguma coisa relacionada ao upsell por escrito ou por vídeo. Porque tem uma coisa que, pelo menos, me incomoda muito, que é tirar o cara da página, o cara fica querendo voltar, não, eu queria terminar de assistir a aula. Aí ele volta e já não está mais ao vivo, ou começa do início. Não consegue assistir o vídeo seguinte porque está assistindo a aula ainda. Aí ele não vê o upsell e aparece aquela barrinha, sua inscrição ainda não terminou, falta pouco. E o cara fica incomodado em relação a isso, querendo saber se fez inscrição ou não. A gente já percebeu, inclusive, que a gente tem um script curto, né? O nosso script é 1h30, são 20 minutos de introdução, 40 minutos de conteúdo e 20 minutos de pitch. Pronto. E aí, mais um tempo ali que pode passar de perguntas e respostas. Uma das análises que a gente fez quanto maior o webinar,
ele fica complicado diminuir a conversão porque muita gente sai da aula e compra. As pessoas esperam o webinar acabar. Então, por isso, você tem um pitch muito longo, perguntas e respostas e tudo mais, fica tarde, a pessoa vai postergando isso e não compra. Então, até webinars mais curtos, quando encerra, tem perguntas e respostas. Acho que foi o Matoso que falou isso, né, Matoso, também? De perguntas e respostas, por exemplo, quando você encerra, depois que você acaba o webinar, sai muita venda, né? Traz o microfone aí para o Matoso, manda aí. Conta aí, como é que você percebeu isso? No bolso, né? Principalmente, assim que é bom de perceber, né? Pro meu lado não foi tão foi ruim, né? Todas as vezes que a gente encerrava o webinar e ia para perguntas e respostas, a gente tinha uma conversão menor. Eu estava até conversando com o Breno lá fora. Uhum. Então, assim, nosso segmento é saúde, tá? Então, assim, como funcionou para nós? Então, esses 20 minutos, eu até notei aqui, os 20, 40, 20. Uhum. Então, a nossa melhor retenção, a gente inicia 5, 6 minutos, fazendo toda a introdução, e as pessoas do ramo de saúde, elas já esperam conteúdo. Eu entro no conteúdo, durante o conteúdo eu vou matando objeções. Boa. Aí eu vou para o pitch, tem que ser curto o pitch, esse mesmo, 20 minutos no máximo, e aí encerro e jogo para o grupo. Você estava falando do grupo. Para nós, funciona muito bem. As pessoas quero comprar. Como eu sei que o webinar vai funcionar muito aquela semana? A qualidade do lead. Quando abre o botãozinho, a gente já tem 3 ou 4 compras ali. Eu sei que foi muito bom e vai dar muito bom durante a semana. E aí, o 1 a 1, né? 1 a 1 é matador. Isso, é isso. O 1 a 1 é o que gera mais resultado. Né? Agora, você jogou perguntas e respostas no final e ficou ali matando perguntas e respostas. A minha impressão, é uma impressão minha, tá? É que desaquece. Show. Então, e aí você acaba respondendo uma coisa que a pessoa nem tinha dúvida. Isso, é por isso que você cria uma dúvida. Perfeito. E aí, automaticamente, a pessoa deixa de comprar. Excelente. Tá. Boa. Valeu, Matoso. A questão do perguntas e respostas é muito importante, mas o que a gente faz de perguntas e respostas? É aquela coisa de que o cara só está esperando aquilo para fechar, que são as dúvidas que caíram no comercial. A dúvida de, eu estou querendo parcelar no boleto parcelado. Não tem, não. Tu já leva lá. É para quem está começando? É para engenheiro? É para médico? Traz isso. Traz essa ideia de aquelas dúvidas que não geram novas objeções. Isso precisa tomar muito cuidado. Se você usa perguntas e respostas para gerar mais objeção, principalmente lançamento ao vivo, você lê uma pergunta de uma pessoa que não era a dúvida de outro cara. Só que tu leu e todo mundo agora está contaminado com aquela pergunta, com aquela dúvida. E isso é um problema. Por isso a gente tem essa segurança do webinar gravado, tá? Eita, ligou aqui? Liga aí. De conseguir personalizar até as dúvidas que vão cair no nosso colo, beleza? Então, galera, pode passar para a minha apresentação, tem mais 11 minutos, mas eu acho que dá tempo. Vamos lá. Foi. Seguinte, vamos falar agora. Tem que voltar. Isso. Passar. Chegou o passo a passo mais importante agora. Vamos ao cronograma de rotina. Algumas pessoas me pediram da mentoria, eu acho que o Matoso pediu também, não sei quem mais pediu aqui. Criamos a rotina do webinar. O que você vai fazer a cada dia da semana? O que seu time comercial, o que o marketing faz? O que cada um é responsável ali para fazer, beleza? Vamos lá. Funil de... aqui eu trouxe antes o que você precisa para criar. Tá? Depois a gente vai falar da rotina. Tem uma dúvida ali, né? Tem uma dúvida aí? Manda aí, desculpa. Tem mais alguma dúvida? Não. Vamos matar as dúvidas antes de entrar. Eu só ia falar para complementar sobre a pergunta de reenviar o mesmo webinar. Show. E a gente tem feito isso. Eu webinar na terça, reenvio o mesmo webinar na quarta, reenvio o mesmo webinar na quinta. Show. Qual que é a diferença? Eu troco um pouco a lead. Os slides são pretos. Do outro vai ser azul. Do outro vai ser vermelho. Boa. E isso depois que filtra lá pelas tags, só reenvia para quem não entrou ou para quem acessou e ficou com a retenção muito baixa, sabe? Porque daí o resto que passou dos 15 minutos e tudo mais, daí é o time comercial tentando vender mesmo. Excelente, isso muito bom. Tem dado bom. Dispara com a API, dá mais um show up ali, na quinta dá mais um show up e dá mais Porque você está limpando a base, né?
Show, perfeito. Então, galera, qual é o seu nome? Matheus. O Matheus falou. A gente tem todas as tags, né? Lá na Hot Webinar, quando a gente vai mostrar aqui depois a plataforma por dentro, a gente tem a tag de quem acessou, de quem assistiu 15 minutos, assistiu 30, 45, 1 hora, quem clicou no botão. Então, ele está fazendo o seguinte, a pessoa assistiu acima de 15, ele está qualificado para o time comercial. Né? E se ele já entrou em outros webinários, ele exclui e não fica mandando novamente. E ele usa a API oficial, ou seja, é como se fosse um repique. Entra aí, cara, eu sei que tu não entrou. Entra aí, eu sei que você não entrou. Acessa. Então, excelente estratégia, perfeito. Vamos, manda aí. O microfone aqui, galera. Tem mais alguma dúvida? Essa é a parte mais prática e a mais importante para todo mundo entender. Aqui, ó. Só para complementar uma coisa sobre perguntas e respostas. Show. Quando eu comecei a fazer o webinário, e já fazem quase 2 anos, isso para mim fazia muito sentido. Por quê? Porque eu tinha mais tempo no lançamento. Os modelos tradicionais de lançamento. Uhum. Só que como o lead vem muito frio, não faz tanto sentido assim. Porque é igual você falou assim, mas eu faço uma pergunta que vai gerar dúvida em outra pessoa e essa pessoa não vai comprar. Mas por que eu não faria isso? Uhum. Porque o lead está mais frio. Sim. Como no lançamento ele já passou 3 ou 4 momentos comigo ali, dias ou noites comigo, já faz mais sentido. Sim, perfeito. Então, se você não inverter o jeito de você pensar no webinário, de webinar e lançamento, você acaba tendo problema nos fechamentos. Perfeito. Era só para compartilhar isso. Show, excelente. E é isso mesmo, a cabeça de lançador, quando entra no webinar, pô, mas está faltando conteúdo, né? Vou falar só isso. Isso é o que todo mundo fala. Posso pegar uma live gravada e botar não? Falo assim, não, cara, pelo amor de Deus, esquece isso, esquece o lançamento, sai dessa vida. E é quase um AA, um Alcoólicos Anônimos, quando a pessoa vem para o webinar e tem que falar, não, cara, larga o lançamento, larga disso. Vamos lá. Estruturação da copy. O que a gente precisa? Etapa 1. Pesquisa, foi o que a gente mais falou aqui. Análise da pesquisa. Então, principalmente, se você já tem base de alunos, quer começar a rodar o webinar, perfeito. A sua audiência vai entregar o webinar para você através da pesquisa. Depois disso, criação do roteiro, criação do script do chat para subir na Hot Webinar, criação da copy dos slides, funil de e-mail para cadastro, funil de e-mail pós-evento, funil de script pré e pós-evento, página de captura e criação das campanhas. 6 estáticos e 6 vídeos. A gente já começa com essa estrutura mínima. Tá? Isso daqui, tudo a gente já tem validado, então na nossa caixa preta dos programas, a gente já entrega isso tudo, que são os mesmos materiais, são validados em todos os projetos. Então, a gente não fica inventando a roda e nem faz... Quando a gente valida um outro webinar, a gente usa exatamente a mesma estrutura. Etapa 2, web mais design, ou web design. Definição da identidade visual, logo, fonte, cores, 5 capas de e-mail de WhatsApp. Inclusive, a gente sempre refaz os testes para ver se está dando bom mesmo. Tá? Então, as capas de e-mail, de lembrete ao vivo, é uma coisa que ajuda a gente a ter um show-up maior. Na maioria dos projetos, sempre dá bom. 5 capas de e-mail, imagens de depoimento para aquecimento do grupo, então a gente já separa isso. Tá? Ilustração da apresentação do webinar, entrega dos anúncios estáticos. Depois disso, luz, câmera e ação. Reunião de alinhamento da narrativa da apresentação e adaptação com a linguagem do expert. O que acontece? O expert que nunca gravou. Imagina a mamãe, sentou lá, um teleprompter na frente dela para ela ler. Cara, o primeiro, como eu falo, né, ser iniciante em tudo é uma merda. Assim é também no webinar, mas a gente acelera o máximo possível desse processo com a nossa metodologia. Mas é difícil também o copy vai escrever o script, tudo, né, o roteirozinho ali, não vai estar na linguagem do expert. Você precisa repassar com o expert. Vai lendo com ao vivo, treina, faz um de teste primeiro. Isso é importante, porque senão a pessoa fica lendo e, primeiro, não tem aquela respiração. Então, no nosso script, a gente bota pausa, respira. Tem as palavras em bold, que ele precisa... Atenção! Aí, pronto, está lá em bold. Então, tem um tempo de respiro, de todos os detalhes, beleza?
Então, é importantíssima essa reunião, ensaio da apresentação e gravar. Beleza? Próxima etapa. Aí vai para a parte de automação. A gente vai subir o funil de e-mail, configuração da plataforma Hot Web, né, de subir o vídeo, subir o pitch, os horários, subir a thumb, tudo isso. Tá? Integração entre as plataformas. Então, como que a gente vai fazer com a ActiveCampaign, com a Cellflux? Aqui é o momento de fazer isso, beleza? Depois disso, a API oficial a gente já cria, ou se você já tiver ou não tiver, a parte lá do ManyChat, subir o número. Para quem vai implementar isso agora, o ManyChat precisa de um número novo, tá? Você não consegue reaproveitar um chip que já foi ativado. E também, esse número você não consegue acessar pelo celular. Só depois de 6 meses, tem um prazo lá que depois eles liberam. Depois disso, SMS Flash, que a gente está enviando pela client, torpedo de voz, que a gente está enviando pela client também, e a gestão dos grupos de disparo no 1 a 1, redirect também, a gente faz pelo meu grupo VIP, beleza? Seguindo, comercial. Aí se você está começando, né, você precisa treinar o time comercial. Então, hoje, um suporte que a gente tem muito grande em toda a etapa de contratação, gestão de time, de como criar meta, de como desenvolver tudo isso, a Full Sales ajuda muito a gente com isso. Então, a parte quer contratar SDR, quer contratar closer, enfim. Isso de contratação é muito difícil, porque senão você começa a pegar parente, né, e fica complicado. Então, para de pegar primo, prima, né? É isso. Breno, por exemplo, trouxe irmão, primo, aí ficou uma bagunça danada. Mas assim, quando a gente vai crescendo, escalando, de fato a gente precisa ter alguém, principalmente aquela coisa de contratação de para de postar no Stories, galera. Preciso de vendedor. Cara, sabe? Então, ter um time ali contratando para você acelera muito o processo. Depois disso, repassar o script do 1 a 1 do grupo, ter essa criação, o onboarding do produto, estudar a estratégia. O time comercial ele precisa estar integrado, saber quando vai cair o lead, quando eles vão conseguir aplicar a metodologia, todos esses detalhes, e depois o treinamento com ferramentas de automação. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Qual é o prazo que a gente faz isso? Tá? A gente considera que o copy e o design vão levar 15 dias para criar todos esses materiais. A gente já separa 15 dias para gravar e editar o nosso webinar. Beleza? Depois disso, a gente tem 7 dias de captação e para realizar o primeiro webinar. E depois 4 semanas. Érico Rocha fala, né, para você fazer lançamento, você precisa, para você fazer o primeiro 6 em 7, você precisa rodar 7 lançamentos. Isso aí vai dar provavelmente quase 2 anos, né? A cada 3 meses, toda a estratégia, vai quase 2 anos. A gente chegou na métrica aqui de entender quando um webinar fica maduro com 4 semanas. O primeiro a gente faz só vai ser para criar métrica, só para criar métrica. Talvez ele vai converter, vai se pagar, mas não vai ser o seu melhor webinar, de longe. O segundo a gente já vai otimizar, analisar a retenção, analisar o show-up, saber se as mensagens foram disparadas, saber se o redirect foi bom, saber se a sua página rodou bem. Então, o primeiro é só para tu levar tapa na cara. Depois você vai começar, pô, maneiro, agora está ficando melhor. E 4 semanas a gente consegue chegar numa versão vencedora. Beleza? E aí a gente já mapeia isso de máquina de vendas com 2 meses e 7 dias para a gente implementar tudo o que a gente precisa para um webinar estar rodando. Do dia 0 ao dia da venda do webinar. Beleza? E de otimização também, que aí a gente considera. Funil do Webinar Pro, quais as ferramentas? Todo mundo, Brian, roda onde? Faz como? Como você faz isso? Como faz aquilo outro? Plataforma de webinar. Hot Webinar, Redirect WhatsApp, como eu falei, meu grupo VIP, o CRM, cara, a gente conseguiu fazer uma parada muito surreal com a cliente, que eles vão trazer, tá? A gente conseguiu criar um pipe drive lá com eles, que todos os leads da Hot Webinar caem dentro da cliente
e já vão andando de colunas automaticamente. Então, o lead assistiu. Eu já estou dando um spoiler da palestra dos caras, né? Isso era super novidade. Mas tá bom. Deixa pra lá. Finge que ninguém ouviu, hein? Todo mundo, quando eles subirem no palco, assim... Tá? Por favor, pelo amor de Deus. Plataforma de e-mail, Fluxo, API oficial, ManyChat, boleto parcelado, TMB. Cara, TMB... Ô, Breno, quer falar um pouco da TMB, dos resultados que você teve lá? Como que mudou quando você implementou? A questão de ter cartão de crédito, etc. A escala do curso beta ajudou bastante. Vamos lá. A TMB, né, para quem não sabe, faz a possibilidade de boleto parcelado, né? Isso. Então, a gente testou em alguns webinários, deu muito certo para alguns públicos, principalmente os públicos que não têm um limite muito bom no cartão de crédito, né? Então, é uma estratégia legal para colocar no fundo do funil. O cara passou para o funil todo, passou pelo webinário, passou pelo meteoro, passou por tudo, não converteu, você pega e oferece para ele o boleto parcelado. Então, deu muito certo, aumentou bastante nossa conversão lá. Tá? Show. Mais alguém está usando a TMB no webinário aqui? Você está usando, né, Matoso? Como é que está o seu resultado lá? Eu usava asas, né? Uhum. Então, depois que foi para a TMB, muito melhor. Muito melhor. E, tipo assim, nós crescemos em, acho que uns 20%, 30% a venda por lá. Cara, show de bola. E tá bem bacana. E era um dinheiro que às vezes não ia entrar, né? Era um dinheiro que não ia entrar e como nós usávamos asas, a gente tinha mais trabalho manual. Agora não, a gente coloca lá no TMB, até quem faz antecipação é muito melhor, é muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. Perfeito, muito bom. Isso tem mudado, porque assim, tem muito nicho que é complicado de conseguir ter cartão de crédito, parcelar, então ajuda bastante.